Brasileiros, no momento em que estamos comemorando um Brasil de 500 anos, é justo e legítimo que o Senado Federal, um dos pilares da nossa história, preste a sua homenagem a este grande fato. Esta coleção de CDs, que narra nossa trajetória até os dias de hoje, é mais do que uma viagem no tempo. É uma manifestação de fé e esperança em nosso futuro e na grandeza da nossa gente. Quero agradecer, em meu nome e no da Comissão Diretora do Senado Federal, a todos aqueles que se juntaram a nós de forma desinteressada, permitindo que realizássemos este projeto. Que o Brasil continue a sua trajetória e que possa se fazer mais justiça social em nosso país. A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos. Olá, de 21 de abril deste ano a 22 de abril do ano 2000, vamos apresentar aqui em capítulos os 500 anos de formação do país chamado Brasil. Hoje, começamos com a formação do colonizador. Vamos às origens de Portugal. Finisterra, o fim da terra. Finisterra, para a Europa do começo da era cristã, no auge do Império Romano, aquele pedaço de terra que ia do Atlântico ao Mediterrâneo, na ponta da Europa, era o fim do mundo. Desde o período neolítico, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, a região que hoje é Portugal já tinha características diferentes do resto da Europa, diferentes até do resto da Península Ibérica, a parte que hoje se chama Espanha. Ali, na ponta da Península Ibérica, se estabeleceram os castros, uma civilização de pedra. Eram pastores e, para se defenderem, construíram muros de pedra em volta das suas aldeias. Mas aos poucos chegaram pelo Mediterrâneo os gregos, os fenícios e os cartagineses, grandes navegadores. Mas antes dos cartagineses, os povos que primeiro entraram e se estabeleceram no que hoje é Portugal foram os ibéricos e os celtas. Os celtas eram uma tribo indo-germânica. Vieram do centro da Europa e impuseram à região uma civilização agrária. Ocuparam também parte do que hoje seria a França e a Inglaterra. A era cristã encontra já a habitar o centro de Portugal a tribo dos lusitanos que, aliados aos cartagineses, resistiram à invasão romana. Segundo o historiador Alexandre Herculano, Lusitânia deve ser uma palavra derivada de amêndoa na língua dos antigos fenícios e cartagineses. Seria mais ou menos terra cheia de amendoeiras.
Foram estes lusitanos que, com os cartagineses, enfrentaram os romanos e tornaram difícil a conquista, como explica o historiador Rui Rasquilho. Na região de Viseu, no centro de Portugal, esses lusitanos eram os povos indígenas que se opuseram pela primeira vez a um invasor militar que foram os romanos. Portanto, esses povos opõem-se à presença dos romanos. Os romanos aparecem por volta de 218 a.C., vindos justamente pelo Mediterrâneo. Mas não foi fácil vencer os lusitanos. A resistência foi feroz. Roma, a grande potência militar, só conseguiu tomar a região depois de mais de 100 anos de lutas e de derrotar o general Aníbal de Cartago. Assim, no ano 200 da era cristã, a extensão de terra que ia do mar aos Montes Pirineus já era uma colónia dos romanos. Depois, eles mantêm-se até ao princípio do século IV depois de Cristo e nessa altura aparecem os chamados povos do norte que vêm embater contra o Império Romano que, como sabe, rodeia todo o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é, até esta época do princípio do século V depois de Cristo, é um mar romano. E depois vêm os suevos, vêm os alanos e vêm os vândalos do norte, povos germânicos. É com a conquista romana que aparece o nome Portugal. Os romanos chamaram parte do território conquistado de Portus Gale. Para alguns linguistas queria dizer Porto da Gália, mas não há certeza absoluta. A base de Portus Gale era o que hoje são as cidades do Porto e de Braga, ao norte. O condado de Portugal incluía hoje a região espanhola da Galícia, por isso o dialeto galego é tão parecido com o português. Os romanos unificaram o território português antes dividido em tribos. Impuseram o idioma, as comunicações terrestres, as leis, o modelo agrário. Na região do Alentejo, até há pouco tempo, a herdade e o monte eram exatamente iguais ao latifúndio e à vila rústica dos romanos. Mas no século IV da era cristã, o Império Romano estava em decadência. Isso facilitou a invasão dos vândalos, dos bárbaros do norte da Europa. É o que nos conta Alexandre Herculano. Fora Deus que soltara a torrente. Era uma luta sublime da civilização contra a barbárie. Mas esta rompeu as barreiras. As hostes e as tribos selvagens do norte arrojavam-se por cima do império. A vaga seguia-se à vaga. Daquele grande cataclismo nasceram as nações modernas. O Império Romano estava dividido entre Oriente e Ocidente. O governador romano da Espanha, general Geróncio, não resistiu aos avanços dos álanos, suevos e vândalos do norte da Europa. Voltamos a Alexandre Herculano na sua história de Portugal. A irrupção dos bárbaros foi assinalada por todo o género de devastações. Morreu gente inumerável no primeiro ímpeto. Antes que os ferozes conquistadores escolhessem as províncias em que iriam estanciar. À guerra associaram-se a peste e a fome. Chegou o povo à miséria horrível de devorar carne humana
e as mães a cebarem-se dos cadáveres dos filhos. As bestas feras saíram dos bosques e, afeitas à carniça dos mortos, avançaram a tragar os vivos. Os vândalos seguiram em direção ao norte da África, derrotados pelos suevos. Os suevos se estabeleceram na região que ia do Rio Tejo aos Montes Cantábricos. Entre os rios Minho e Douro, os suevos instalaram um centro de gravidade político e demográfico do país. Logo, os suevos seriam derrotados pelos visigodos. Dentre os povos bárbaros gótico-germânicos, os visigodos eram os mais civilizados. E aí acontece um dos mais interessantes fenómenos históricos já registrados. O invasor vitorioso rendeu-se à cultura e à civilização superior do derrotado. Os visigodos adotaram não só a religião católica, como as leis, as roupas e os códigos em latim. Alexandre Herculano abre o romance histórico Eurico o Presbítero, narrando o fenómeno em território português e espanhol. Mas explica. Esta conversão dos vencedores à crença dos subjugados foi o complemento da fusão social dos dois povos. A civilização, porém, que suavizou a dureza dos bárbaros, era uma civilização velha e corrupta. Por alguns dos bens que produziu para aqueles homens primitivos, trouxe-lhes o pior dos males, a perversão moral. A monarquia visigótica procurou imitar o luxo do império que morrera e que ela substituíra. Na versão de Herculano, ao assimilar também a decadência romana, os visigodos ficaram frágeis para enfrentar outra invasão. A invasão dos árabes vindos de Marrocos, norte de África. Em 711, sob o comando de Táriq, 12 mil árabes e africanos ocuparam rapidamente o sul da Península Ibérica. O primeiro local em que acamparam ficou conhecido como Monte Táriq, em árabe Jebel Táriq ou Gibraltar. A conquista de toda a Península Ibérica foi rápida e fulminante. Durante 200 anos, a conquista dos árabes foi violenta, à base da força das armas. Porém, a partir de 932, à época do esplendor do Califado de Córdoba, os muçulmanos se impuseram como uma civilização superior, como explica Rui Rasquilho. O Islão que nós conhecemos hoje, que se fala de integrismos, etc., não é o Islão medieval. A religião islâmica é uma religião muito tranquila, que oferece muita meditação e consciencialização do crente para si próprio. Não há sacerdotes, não há imagens, portanto o Islão é uma religião bastante intelectualizada. E o confronto entre o crente e Deus é um assunto interior, de consciência. Portanto, o Islão, dentro desse espírito pacífico, e rapidamente progride. O mar romano acaba quase por ser um mar islâmico. Quase que podemos, não é bem assim, mas é quase. Mas pelo menos toda a margem sul e oriental do Mediterrâneo é islâmica. E rapidamente, ao menos sob o ponto de vista administrativo, a islamização é total. Durante 5 séculos, o território que hoje é Portugal foi solidamente ocupado pelos árabes. A principal herança muçulmana, além de sinais da arquitetura e na agricultura, é num idioma que seria o português. Portugal era então para os árabes o Algarve, ou o lugar distante a oeste. A reconquista foi facilitada pela divisão entre os muçulmanos. Em Portugal, não se formou nenhuma organização estatal muçulmana importante.
A reconquista cristã veio do norte da Espanha, com a resistência dos visigodos que formaram o reino das Astúrias. Por volta do ano 840, eles conquistaram parte do sul da Espanha, formando o Reino de Leão e depois, no século X, o Reino de Castela. Em 1037, Fernando o Grande, rei de Castela, anexou Leão e reconquistou a região ao sul do Rio Douro. Logo depois, retomou aos árabes Lamego, Viseu e Coimbra. Mas a vitória total sobre os muçulmanos na Península Ibérica tomou 7 séculos. Foi Portugal o primeiro país europeu a unificar-se e a estabelecer as fronteiras definitivas que existem até hoje. Foi com Dom Afonso Henriques, neto de Fernando o Grande, das Astúrias. Dom Afonso Henriques era filho do Duque Henrique da Borgonha, na França, e de uma filha de Fernando o Grande, de Leão e Castela. Afonso Henriques impôs-se ao derrotar os árabes em 1139, na Batalha de Campo de Ourique. Assumiu a condição de rei de Portugal. 40 anos depois, o Papa Alexandre III lhe confirmou o título. Estava criado o Estado português, o primeiro unificado da Europa atual. E Dom Afonso Henriques pode ser considerado o primeiro português. Vamos a Rui Rasquilho. Pelo menos, quando Afonso Henriques se quer afirmar contra Castela e Leão como rei de Portugal, aí já há uma consciência de independência. Não a consciência de Estado e de nação que temos hoje, no nosso final do século XX, mas já há ali, ao menos, uma ideia de posse territorial. Uma ideia de senhor feudal que não quer mais ter um suzerano, quer ser ele o rex. Então, nesse sentido, realmente, o princípio do século XII é a grande afirmação da nacionalidade portuguesa. Curiosamente, Portugal é o país mais antigo da Europa com fronteiras definitivas. Já se falava então alguma coisa como o idioma português. Rui Rasquilho explica. Toda a península fala uma espécie de um latim bárbaro, não um latim erudito, mas um latim bárbaro, que se sobrepôs por causa da administração romana. Depois vem o árabe. Há uma grande influência da semântica árabe, de palavras, de substantivos árabes, e a partir do rei Dom Dinis, quando a reconquista está feita, a partir do rei Dom Dinis, portanto, já no final do século XIII, a língua portuguesa passa obrigatoriamente a ser a língua de Estado. E a documentação, não ainda esta língua, mas aquilo que se pode chamar uma língua vulgar. E é a língua portuguesa que passa a ser o grande unificador nacional. Assim, Portugal formou-se a partir das tribos lusitanas e dos sucessivos invasores iberos e celtas, romanos, bárbaros da Germânia e árabes. Os reis que se seguiram a Afonso Henriques consolidaram a nova nação. Os remanescentes mouros e os judeus passaram a viver à margem do resto da população sob a proteção do rei. Os mouros a viver nas morarias, os judeus nas judiarias. Foi no reinado de Dom Dinis, de 1279 a 1325, que Portugal começou a tornar-se a potência marítima que seria no século seguinte. O genovês Manuel Peçanho foi chamado a organizar a marinha de guerra contra piratas berberes. Modernizou a marinha mercante, o comércio exterior marítimo ganhou força. Mas o inimigo estava ao lado. Era o reino de Leão e Castela. Para evitar guerras e crises, os casamentos se sucederam entre a Casa Real Portuguesa e a de Castela. E em 1383 morreu o rei Dom Fernando o Formoso. Não tinha herdeiros masculinos. A única filha era casada com o rei de Castela. A nobreza lusa e até a rainha Dona Leonor, a viúva de Dom Fernando, queriam a anexação de Portugal a Castela.
Mas o povo não aceitou, principalmente a nascente burguesia mercantil, os comerciantes do Porto e de Lisboa. Dom João, mestre da Ordem Militar de Avis, proclamou-se rei, com o apoio popular e do chanceler Dom Álvar Pais. Dom João venceu os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, em 1385, com a ajuda dos ingleses. A Batalha de Aljubarrota ficou conhecida também como a Padeira, porque o povão, a arraia miúda, usou pás para derrubar a cavalaria castelhana. Aquelas pás de cavar mesmo. Foi um marco na história das guerras, porque pela primeira vez a infantaria plebeia bateu a nobre arma da cavalaria. Nascia ali a dinastia de Avis, que governaria Portugal por mais 2 séculos. Para selar a aliança com a Inglaterra, Dom João casou-se com Filipa de Lancaster, neta do rei inglês Eduardo III. Tiveram 5 filhos, o terceiro deles viria a ser o criador da Escola de Sagres, o grande modernizador da navegação portuguesa, o infante Dom Henrique. Cercado de um lado pelo inimigo castelhano e de outro pelo oceano, restou a Portugal a saída para o mar. A cidade de Ceuta, em Marrocos, norte da África, era um riquíssimo entreposto comercial. Era também um ninho de piratas que bloqueavam o Estreito de Gibraltar. Os cristãos estavam divididos entre 3 papas, Gregório XII em Roma, Bento XIII em Avignon, na França, e João XXII em Pisa, na Itália. Portugal obedecia ao Papa de Roma, Castela ao Papa de Avignon. Dom João e Dona Filipa resolveram atacar e tomar Ceuta. O pretexto era a Cruzada Santa contra os infiéis muçulmanos. A burguesia mercantil que tinha levado Dom João ao poder apoiou o ataque. Era a chance de lucrar com as riquezas e tomar o ponto estratégico de comércio de todo o norte da África. Além disso, a coroa portuguesa conseguiria prestígio com os 3 papas. Com apenas 19 anos de idade, Dom Henrique foi encarregado de construir uma armada para a invasão. Eram mais de 200 navios, 50 mil soldados e 30 mil marinheiros. Mais de 20% da população de Portugal na época. Era a Guerra Santa, todos com cruzes coladas às roupas. Foi um massacre. Os muçulmanos estavam mal armados, despreparados e em número inferior. Fundada no século V, Ceuta era a porta de entrada de todo o comércio africano para a Pérsia, a Índia, para Veneza, para Génova. Ceuta tinha 25 mil lojas a vender ouro, prata, cobre, latão, sedas, especiarias, tapetes orientais. As casas eram luxuosas com fontes, paredes adornadas, mármore, alabastro. Luxos que os portugueses nem sonhavam existir. A tomada de Ceuta foi o início das grandes conquistas portuguesas pelo mar. Nos 3 séculos seguintes, Portugal chegaria a 3 continentes. Depois da conquista de Ceuta e da expansão do comércio português pelo norte da África, Dom Henrique fixou-se no promontório de Sagres. Foi nomeado pelo pai Dom João governador do Algarve, que em árabe significava mais ou menos a terra distante ao ocidente.
Foi ainda Dom Henrique nomeado comandante dos Cavaleiros de Cristo, a antiga ordem dos Templários extinta pelo Papa. Era uma organização muito rica que iria permitir grandes investimentos em técnicas de navegação e até nas expedições marítimas futuras. A Ordem de Cristo, como a dos Templários, tinha como objetivo combater os sarracenos ou árabes muçulmanos. Mas quem era e como era o infante Dom Henrique? O perfil histórico clássico dele era o de um asceta. Nunca se casou. Morreu virgem aos 64 anos, quando se descobriu que usava uma faixa de crina entrelaçada em torno do abdômen como forma de sacrifício religioso. Os biógrafos o descrevem como alto e louro, talvez por causa da mãe inglesa, Dona Filipa de Lancaster. Obcecado e considerado fanático religioso por alguns, Dom Henrique, conhecido como navegante, só se fez ao mar 2 vezes, ao cruzar Mediterrâneo rumo à África. Mas a ele cabe a conquista do Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, em sucessivas expedições que lançou principalmente rumo à África. Além das razões comerciais e religiosas, ele tinha curiosidades científicas. Levou ao Algarve o que havia de melhor em cartógrafos, navegadores, astrónomos e astrólogos, principalmente judeus que fugiam da Inquisição Espanhola. Criou a Escola de Sagres, que não tinha uma sede física, um espaço de trabalho, mas sim uma filosofia de conquista e avanço científico na arte de navegar. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Os navios de Dom Henrique levaram a Portugal os primeiros escravos africanos. Aos poucos, suas expedições desceram pela costa da África até vencer o temível Cabo do Medo, verdadeiro mito entre os navegantes. Depois, o Cabo Bujador, abaixo das Ilhas Canárias, onde é hoje o Saara Ocidental, sul de Marrocos. Dizia Ptolomeu que o Bujador era o limite da zona tórrida. Abaixo dela, segundo Ptolomeu, o calor era tão forte que o homem branco que ali chegasse ficaria negro. Mas o Bujador foi ultrapassado pelo navegador Gilianes, espécie de braço direito de Dom Henrique, e os portugueses chegaram até à atual Guiné de forma cada vez mais ousada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Enquanto Dom Henrique conquistava a costa da África e aprimorava a navegação portuguesa, em 1453, os turcos liderados por Maomé II tomaram Constantinopla, hoje Istambul. Era o fim do Império Romano do Oriente. Os turcos se aliaram a Veneza e deram aos venezianos o monopólio do comércio com o Oriente. A Itália não era unificada. Cada cidade era um Estado nacional. Proibidas de comerciar com o Oriente, as poderosas e ricas Génova e Florença passaram a financiar e dar apoio técnico a Portugal. Era o único caminho para chegar ao Oriente, contornando o sul da África. Em 1471, os portugueses cruzaram pela primeira vez a linha do Equador e chegaram ao Gabão. E 10 anos depois, Dom João II, de 26 anos, sobrinho neto de Dom Henrique, resolveu dar impulso definitivo à ambição maior: contornar o sul da África e chegar à Índia.
Dom João II era chamado de o Príncipe Perfeito e é considerado um dos reis mais audaciosos de Portugal. Dom João II construiu uma fortaleza na costa de Gana que se tornou o primeiro entreposto de escravos africanos para venda no exterior. A partir dali, foram dizimados os reinos de Benim e Daomé. Dali também saíram os primeiros escravos para o Brasil, cerca de um século depois. Para contornar o sul da África, a primeira tentativa foi com o grande navegador Diogo Cão. Ele chegou à costa de Angola, na hoje cidade de Santa Maria. Diogo Cão pensou que havia contornado o sul da África. Estava enganado e foi duramente castigado pelo rei. A esta altura, segunda metade do século XV, a Espanha conseguira a vitória definitiva contra os mouros. Unificara-se com os reis católicos, Fernando e Isabel, e lançara-se também ao mar. A impressão tipográfica já estava criada. Um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo leu um texto do astrónomo florentino Paolo Toscanelli e acreditou no que leu. Toscanelli dizia que seria possível chegar à Índia navegando para o Ocidente. A Índia estaria a apenas 3.600 quilómetros das Ilhas Canárias. Bem assessorado, Dom João II não acreditou, mas os reis espanhóis, Fernando e Isabel, sim. Dom João II preferiu enviar Bartolomeu Dias para contornar o sul da África. Bartolomeu Dias enfrentou tempestades, o medo e a ameaça de motim da tripulação. Afastou-se da costa. Mas chegou à cidade do Cabo e contornou o sul da África. A tripulação forçou Bartolomeu Dias a voltar, antes de chegar às Índias. O Cabo das Tormentas, batizado por Bartolomeu Dias, virou o Cabo da Boa Esperança, de Dom João II. Enquanto isso, financiado pela Espanha, Cristóvão Colombo chegou à América, mas achou que eram as Índias. Em 4 de março de 1493, de volta da América, ele parou em Portugal para consertar 2 das suas caravelas, a Pinta e a Nina. Foi recebido por um ressabiado Dom João II. Colombo disse que levara 33 dias para chegar às Índias. Os cientistas do rei de Portugal garantiram que Colombo estava errado. Mas Dom João quase declarou guerra à Espanha por achar-se com direito àquelas terras. O impasse foi resolvido com uma reunião na cidade de Tordesilhas, norte da Espanha. Dom João II de Portugal e Fernando e Isabel de Espanha assinaram um tratado em que dividiam o mundo, sob a bênção do Papa. Mais bem informados e organizados, os portugueses garantiram a posse de todas as terras descobertas a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Alguns historiadores garantem que Portugal já sabia da existência do Brasil. Além disso, com o tratado, Portugal garantiu o espaço oceânico para contornar o sul da África e chegar à Índia. Dom João II morreu sem realizar o sonho de ir pessoalmente à África e descobrir o caminho marítimo para as Índias. Assumiu o trono o cunhado dele, Dom Manuel I.
Dom Manuel resolveu tocar o projeto de chegar às Índias e encarregou o experiente Bartolomeu Dias de preparar a expedição. Dias praticamente inventou a nau ao reforçar o madeirame das caravelas e misturar velas redondas com latinas, de tal forma que seria possível navegar para a frente mesmo com vento contrário. Mas o comando da expedição foi para o nobre Vasco da Gama, um fidalgo, ou filho de algo. O pai dele era Estevão da Gama, governador de uma importante cidade do Alentejo. Dom Manuel queria um nobre para a delicada tarefa de negociar com os também nobres rajás indianos. Gama partiu com 4 navios e 170 homens. Apesar da riqueza que traziam, as viagens marítimas custavam milhares de vidas aos portugueses. Famílias eram destruídas. Era um mergulho no desconhecido. O medo da aventura se somava às superstições, às lendas sobre os perigos do mar. Os Lusíadas, o poema épico de Luís de Camões, foi publicado quase 100 anos depois da viagem de Vasco da Gama, em 1570. Camões narra ali, no canto 4, o desespero das mães dos marinheiros que partiam com Vasco da Gama, em meio à multidão, na beira do cais, no Restelo, de onde saíam os navios. Oh filha, quem eu tinha só para refrigério e doce amparo, desta cansada já velhice minha, que em choro acabará, penoso e amaro. Porque me deixas mísera e mesquinha? Porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixe mantimento. Camões lembra também o sofrimento das mulheres dos marinheiros que partiam. Ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, por quis aventurar ao mar airoso essa vida que é minha e não é vossa. Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa. Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento. Os Lusíadas de Camões também retrata a oposição dos setores agrários e mais conservadores de Portugal à aventura marítima. E cita que, quando Vasco da Gama e seus navios já iam partir, ouviu-se a voz do velho do Restelo. O velho balançou 3 vezes a cabeça e disse a condenar a viagem: Ó glória de Mandari, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, como hora popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito, vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Portugal tinha apenas cerca de 1 milhão de habitantes. As conquistas marítimas esvaziavam ainda mais o país e os setores agrários temiam o enfraquecimento do país diante de inimigos externos. E o velho de Restelo lamenta: Deixais criar às portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoe o reino antigo, se enfraqueça e se vá deitando a longe. Buscas o incerto e o incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te Senhor, com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia. Ó maldito, o primeiro que no mundo, nas ondas vela, pôs em seco lenho, digno da eterna pena do profundo, se é justa a lei
que sigo e tenho. Vasco da Gama chegou à Índia depois de contornar o sul da África. Seguiu as indicações do antecessor Bartolomeu Dias e afastou-se da costa da África na altura de Cabo Verde, para evitar calmaria. A expedição seguinte para as Índias seria comandada por um certo Pedro Álvares Cabral. Ele recebeu todas as indicações de Vasco da Gama. Antes de contornar o sul da África, porém, ele tinha uma outra missão: chegar até à terra no extremo oeste, que havia sido indicada pelas aves a Vasco da Gama. Era o Brasil. No próximo episódio de Brasil 500 anos, a viagem de Cabral e o primeiro contato com a nova terra. Na narração tivemos os lusitanos Mário Miranda, Inês Saldanha e Marta Oliveira. No papel de O Velho do Restelo e do historiador Alexandre Herculano, tivemos o comendador Guilherme da Silva. Agradecemos ainda a colaboração do historiador Rui Rasquilho. A música que abre o programa é um trecho da Sinfonia O Descobrimento do Brasil, de Heitor Villa-Lobos. A produção é da equipe da Senado FM. Obrigado a todos e até o próximo programa. A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.